estamos começando o programa dessa semana. É um programa arteiro, não. Um programa com artistas maravilhosos. Meus convidados desse programa, Lu Borghetti, artista plástica, e também Kiko Medeiros, arquiteto e também um super artista plástico. E a minha convidada muitíssimo especial do programa de hoje é a Lu Borghetti, né? A Lu Borghetti, que eu acompanho há tantos anos. Quantos anos, né? A gente não gosta de falar muito. Eu estou há 30 anos na TV. Disse o seguinte, tu segue dizendo que tu dá aula há 10 anos. Cada um que te perguntar, tu diz assim, não, 10, 12, não contei muito bem. Só isso? Talvez 13 anos, mas não mais que isso. Não, vamos cair na real. Nós temos 30 anos de trabalho, a Lu com essa experiência toda, Lu, quantos trabalhos, quantas pesquisas, né, Lu? É uma vida, né? Eu comecei a pintar com 15 anos. Imagina. Né? Então, mais de 30 anos. Trabalhando. Eu acredito só nisso, é o meu mundo, eu estudo isso, não tenho mais tempo de mudar de profissão. Às vezes dá vontade, porque olha bem com essa crise. E tu diz assim, primeiro que ninguém sabe que é profissão. Os familiares já acham que quando tu diz assim, vou pintar um quadro, o que é que eles entendem? Vai se distrair. É um hobby. É um hobby. Quando tu anuncia, vendi um quadro, opa, será que é profissão isso? Mas nem tem essa profissão. Quer dizer, é complicado até para a família. Né? E dá um pouco a impressão de que artista é aquele cara, bicho grilo. Não, artista sofre desgraçadamente para se manter vivo, para comprar suas tintas, seus pincéis, porque está muito difícil. Eu adoro, já trabalhei para eles, eu fiz uns trabalhos de aquarela para uma cozinha que eles inventaram, tem muitos anos, e foi uma coisa lindíssima, tem todo um material de pastas e tudo. Ficou belíssimo. Depois, aquele no final de ano, o guardanapinho que eles deram com um trabalho. Foi lindo. E o Zafari realmente tem umas coisas muito lindas. Eu já ganhei os guardanapinhos de final de ano com um calendáriozinho ali, né? São fantásticos, né? O meu não tinha, o meu tinha a pintura, né? E o calendário bem suave em cima, para não estragar muito. E Lu, como é que é o teu trabalho, assim? Tu falou em aquarela. Aquarela, óleo, qual é a técnica que tu usa? Olha, o ideal é que todos os artistas passem e conheçam todas as técnicas que existem, entendeu? Eu conheço tudo. Talvez pode me passar alguma coisa assim que eu não fiz tanto, como, por exemplo, gravura em metal. Eu fiz algumas, mas não me dediquei. Já a litogravura eu fiz muito. Estilo, fiz também multipia, que é o que eu adoro e estou fazendo. Então, aquarela e desenho é, para mim, o princípio de tudo. Porque, antigamente, a aquarela, o pintor usava quase como um esboço. Ele fazia pequenos trabalhinhos e, depois, aquilo serviria de modelo para a tela grande que ele iria pintar. O Turner evoluiu muito, né, a aquarela? Claro. Em 1700 e pouco, o William Turner, que era um grande aquarelista, tirou a aquarela do ostracismo. Ele e o Whistler, os dois ingleses, né? Então, ela passou a ser uma coisa mais vista e mais séria. Mas eu pintei óleo, hoje não pinto mais, eu trabalho com tinta acrílica e técnicas mistas. Isso significa que eu uso muitos materiais, e principalmente coisas, reciclagem, por exemplo, a cinza da minha lareira. A cinza da minha lareira se transforma toda em tinta. Toda. Imagina. Porque eu couve e fica um espessante, fica volume, delicados. E coloco as minhas tintas maravilhosas sobre aquilo e também com um pouco de resina acrílica e fica uma tinta espetacular. Eu estava dando uma espiada aqui, não tenho muito conhecimento, né, Lu, mas são tuas tintas importadas, né? Importada. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer como profissional, é mandar um bom material para que não tenha problemas com a cor, não é? Isso é uma coisa muito sagrada para mim, né? Quantos anos leva uma tela para secar, para ficar no ponto? Eu já ouvi dizer que leva mais de 50, 60 anos, né? Do Iberê. Não sei se tanto tempo. O problema é que a tinta a óleo, ela já por si só, ela demora mais. O acrílico é quase instantâneo. O óleo demora. E quando tu trabalha com relevos, como era o caso do Iberê, aqui acontece, a secagem é de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, por fora cria uma película grossa, mas a tinta lá dentro ainda está molhada. E ela vai ficando desse jeito vertical, e daqui a um pouco começa a criar fissuras e começa a derreter. Pode escorrer.
Nossa, mas são técnicas, assim, também todas fantásticas, a óleo, né? E, Lu, como é que é o teu trabalho, assim? Porque eu vejo, já participei já participei, não, já vi vários trabalhos teus e exposições, né? Te acompanho pelo Facebook, né? E tudo mais. Aliás, agora a Lu tá lançando semanalmente, ela agora vai postar alguma coisa do ateliê, né, Lu? É assim, não, é bárbaro o dia que eu vou fazer. Eu pensei, eu sou uma pessoa muito polivalente. Eu preciso de muitas coisas ao mesmo tempo. É de tudo um pouco e um pouco de tudo. De tudo um pouco, e como é que é? E o inverso. Porque vai ter assim, dica. Eu vou terminar sempre o programa, sempre vou falar alguma coisa de arte, de um artista, ou de um filme de artista, ou de um trabalho meu, ou algumas vezes eu vou mudar totalmente, aí eu vou dar uma dica, finalizo com uma dica de música espetacular, todas que as pessoas nem têm ideia. Né? Então, vai ter muitas coisas diferentes. Vou sair por Porto Alegre e quero mostrar algumas coisas da cidade e trago. E a Jay que vai me ajudar. A gente já está fazendo, eu já tenho vários programas montados. Então, é um pouco diferente do que tem aí. Eu não vou ser fiel a só... Não é só o meu quadro. Não, não é. Vai ser muitas coisas. Por exemplo, o teu também vai estar. Ela já está fazendo o nosso programa e o teu vai ser o segundo, já teve, provavelmente. Né? Ai, Lu, que ótimo! Lu, falar em música, né? Falar em fotografias, falar em filmes. De onde tu traz tua inspiração, assim, né? Teatro, todo esse meio artístico, né? De onde é que tu vem, que tu senta, daqui a pouco tu pega, por exemplo, essa tela, assim, né? O que tu pensa em colocar de cores, de que tipo de pincéis, que tipo de tintas? Bom, para um pintor, a cor é fundamental. A gente trabalha cor e forma, né? Isso é que importa. O tema até é bem secundário. Ele tem que ter, porque senão vai ficar uma coisa diferente da outra, pelo menos uma exposição. Mas é uma coisa assim de faz e refaz, porque tu está sempre buscando a cor certa com a forma ideal. Né? Então, é um processo permanente. Às vezes, tu consegue fazer um trabalho muito rápido, porque o trabalho é gestual, que tu está vendo que são gestos. Às vezes dá certo, outras vezes tem que pintar 10 vezes por cima. Né? É isso. E como é que é teu trabalho também? Que eu sei que tu trabalha muito com arquitetos, né, Lu? Por encomendas, né? Para fazer a decoração de interiores nas residências, nos apartamentos, enfim. Como é que funciona isso? Eles te procuram? Eles vêm aqui ver o que tu tem pronto? Eles te encomendam? Como é que funciona esse teu trabalho? Assim, primeiro eles me ligam para marcar a hora e me dizem assim, nós estamos precisando de uma tela de tamanho aproximado X, tá? Cores? E não dizem muito isso. Não. Eu acho que isso já foi e não... É muito difícil, eu acho que eles ficam até constrangidos, porque eles sabem que a pintura combina com tudo. Olha aqui, ó, aqui tem tudo que é cor e tem todas as... Não precisa combinar. Tem que descombinar. Com clássico, com moderno e tudo mais. Né? Exatamente. Tem que descombinar um pouco. Então, os arquitetos, às vezes vem só o arquiteto, aí ele separa 10 telas que ele acha que é legal e depois ele traz o cliente. E daí a cliente fica e depois fica tudo por conta do arquiteto, entendeu? Aí, do arquiteto e eu. Aí a gente vai, tanto que a comissão corretíssima do arquiteto de me trazer clientes, e às vezes também tem galerias envolvidas. Então, aí o cliente sai fora e a gente faz todo esse trabalho, né, de bastidores mesmo, né, de finalizar a compra. Que máximo, Lu. Estou adorando estar aqui, conhecer teu espaço. Lu, eu estou sabendo também que tu estás participando da primeira mostra Elite Design, né? Tô. Bom, primeiro que eu fiquei apaixonada por aquele lugar. Gente, vocês têm que ir, todo mundo tem que ir. Tudo de bom, né? Porque é ali onde é o clube de regatas. Isso. Tá? E eles fizeram uma troca, então eles estão arrumando o clube de regatas. E é lindíssimo, e tem muitos containers também, o espaço é imenso. E tem nas escadas que sobraram muitas paredes, muitos, eles fizeram um marchand, né, que é o Heitor Bergamini, junto com a Bertolucci, que é arquiteta, Tânia, queridona, né? Adoro. E aí os dois estão fazendo e escolheram a mim, ao Gueno, acho que é o Fukushima, que está lá agora, e tem mais um que eu não sei. Então, acho que vai ser uma coisa lindíssima. Eu vou fazer 2 palestras lá, são surprise. Uma que tem a ver com o meu trabalho, a outra não tem a ver com o meu trabalho.
Então, eu estou muito feliz de estar participando, porque é quase uma exposição, porque são 16 telas. Imagina. E você sempre aceita desafios, pelo jeito, né? Só desafios. A minha vida é feita de desafios, entendeu? Sempre foi assim. Acho que eu tive um bom professor, o Iberê Camargo, era um cara que se desafiava cada vez que ele enfrentava uma nova tela. E até tem os trabalhos, você junto com ele ali, né? Exatamente, em 1980, acho que é 80 ou 81, não tenho certeza. O Iberê recebeu um convite da Funarte para fazer uma tela sobre as diretas já, e eu sabia que o Iberê não ia se aguentar fazendo uma só. E eu mandei fazer 2 suportes enormes. Era uma garagem muito grande, porque tinha 5 metros a tela por 2,5 de altura. Nossa. E eu tinha essas paredes naquela época. E aí montamos os 2. E ele fez, de fato, acabou fazendo diretas já e fez Atentado Rio Centro. E essas telas foram mandadas para a Funarte. Ouvi falar que elas estão no MAN, mas eu tenho todo o registro das fotos durante todo o período que ele pintou isso. Foi um aprendizado fantástico. Foi lindo mesmo. Que maravilha. Lu, eu ficaria horas conversando contigo, te mostrando teus trabalhos, todo o teu ateliê aqui, mas, infelizmente, nosso tempo... Tu vê que rápido, né? Pois é, mas vem mais vezes, não é? Vem mais vezes. É isso. Eu tenho blog. Depois a gente vai trocar para a gente anunciar o que a gente faz mais para as pessoas, né? Então, a gente vai conseguir se ver, pelo menos, mais próximo nas mídias sociais. Vamos sim, blog, Facebook, né, site da Lu, tudo vocês podem acompanhar. O telefone também da Lu, que a gente já está colocando no vídeo, né, Lu? Também qualquer coisa, qualquer dúvida, o que a gente não deixou esclarecido aqui no programa, que você queira questionar, pode ligar, que esse celular é o direto da Lu Borghetti. Lu, obrigada, querida, por nos receber aqui. Foi um prazer enorme te entrevistar e te ter aqui no programa. Super beijo. Obrigada. E muito sucesso. Obrigada. Deus seja louvado. Amém. Amém. E olha onde estamos agora, aqui, conversando com Kiko Medeiros, arquiteto, artista plástico. Aliás, quero saber por que essa história começou a carreira como arquiteto, agora de alguns anos para cá, artista plástico. Kiko, não te identificaste com a arquitetura, o que aconteceu? Tudo bem, guria? Ótimo. Tudo bem. Na verdade, eu sempre gostei de arte, né? Na época do colégio, foram as primeiras assim, experiências do teatro. Depois foi música, né? Isso na época do colégio também, até festival de música. Eu participei de um festival do Colégio Israelita. Coral também? Coral também eu cantei. Enfim, depois eu fiz vestibular para arquitetura, passei em arquitetura e, paralelamente, eu fiz também, cursei 2 anos de teatro. Bom, a faculdade de teatro eu não terminei, mas isso aí não tem nada a ver, o que não impede de eu ter trabalhado praticamente durante 30 anos em Porto Alegre. Tive a honra de trabalhar com pessoas maravilhosas fazendo teatro. E a arquitetura eu trabalhei muito, eu fiz algumas coisas assim particulares, né? E trabalhei também numa instituição da iniciativa privada, no banco, depois de alguns anos como arquiteto do Banco do Brasil, onde eu me demiti, e fui tratar de ganhar a vida, fui tratar de batalhar. Autônomo. Exatamente, como autônomo, mais ou menos isso. E aí eu até montei uma loja de aeromodelismo, de hobby, que eu gostava de fazer montagens, enfim, de aeromodelos e coisas assim desse tipo, que ela foi muito bem durante um certo tempo, né? Aqui na Avenida Goethe, em Porto Alegre, e depois ela, como qualquer negócio, não vou dizer como todos os negócios, mas como a maioria dos negócios, chega um ponto que está lá em cima e depois começa a decair. Enfim, moral da história. Bom, agora, em que a loja está um pouco abalada com a economia do país, enfim, com tudo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu já pintava em casa algumas coisas, assim, eu sempre gostei de pintura, mas nunca me dediquei assim, muito à pintura. De repente, eu me vi pintando novamente e aí a loja foi, inclusive, se transformando num pequeno ateliê, assim, quando eu vi, mas, meu Deus, isso aqui não é mais uma loja de aeromodelismo nem de hobby, isso aqui está virando um ateliê de pintura. E a coisa foi indo,
As pessoas dizendo é difícil, tem que batalhar, é difícil. Mas eu sou uma pessoa persistente, tem que ser persistente, né? Isso é uma qualidade que eu tenho. E fui à luta. Sou autodidata, reconheço que técnica de pintura, aprendizado de técnicas facilita tremendamente, mas isso não é só a técnica, também não significa absolutamente nada, né? Porque a pintura é uma coisa tão complexa, envolve tanto sentimento, envolve tanta coisa subjetiva das pessoas, envolve tantas experiências de vida que, né, tu mesmo já deve ter sentido a dificuldade. Se eu te der uma prancheta em branco, um pincel, toma, agora vai lá e faça. Né? A coisa é meio complicada, assim. Né? É verdade. Eu acho que 95% das pessoas não sabem nem como dar partida, assim, nem como começar. Né? Então ela exige, no caso, uma série de conhecimentos, digamos assim, né? Porque tu tem uma característica muito particular tua, né? Muitas caras e bocas. É o que eu gosto de fazer. Na verdade, o desenho arquitetônico, né, todo o meu processo, que eu trabalhei, acho que uns 30 e poucos anos com arquitetura, me ajudou muito nessa questão de tu fazer a coisa assim, porque eu era muito desorganizado. Meu desenho era um rabisco. Quando eu comecei a trabalhar com arquitetura, nos primeiros empregos como desenhista, as pessoas, tia, não é assim, a coisa não pode ser desse jeito que tu tá fazendo. Porque era um rabisco, era uma sujeira, uma coisa. Então eu fui me reeducando, digamos, eu fui aprimorando e fui me educando. Obviamente que na arquitetura tu tem noções de luz e sombra, de perspectiva, de profundidade, enfim, de equilíbrio, de tudo, né? De estética, tu estuda a história da arte um pouco também, né? Mas com o tempo tu aprende a dominar. No projeto de arquitetura em si, envolve uma série de coisas, assim, na parte científica e na parte de criatividade também. Muitas vezes eu me vi trabalhando dirigindo o carro. Imagina. Mas projetando intelectualmente, eu estava projetando ao mesmo tempo, né? Isso já não acontece comigo na pintura. A pintura, o meu processo é diferente. Eu pego uma tela, pego um pincel, não faço desenho antes, não é uma falha, mas depois eu quero dizer uma coisa, e começo a fazer alguns esboços, assim. Adoro pintar rostos, embora eu não conheça, não sei detalhar um rosto, eu não sou criterioso, né? A minha pintura é muito intuitiva, né? E eu não sou muito observador também. Então isso, por um lado, é bom, porque os meus rostos não se parecem com a realidade, digamos assim, ou pretendem se parecer, ou quase. Mas são obras muito vivas, né? Os rostos transmite sempre alguma coisa. Toda obra, todo quadro que eu vejo teu aqui, gente, isso aqui tá uma galeria de arte, isso aqui tá uma loucura de tanto trabalho lindo do Kiko Medeiros. Kiko, todos os teus quadros dizem alguma coisa, né? Acho que isso é fundamental também para o artista, né? Eu acho que sim. É assim. Sim, tu pode utilizar a arte. A arte pode ter várias utilizações, digamos assim, né? Claro. Várias leituras também, né? Exatamente, várias leituras, né? Então, ela pode ter esse caráter assim de revolucionário, ela pode ter esse caráter de como é que eu vou dizer? Bom, tem tanta coisa que a pintura pode demonstrar, que a própria história da pintura, quem conhece já viu, né? Às vezes até é difícil de expressar em palavras, mas expressa andando no pincel, né? O quadro de Guernica, por exemplo, de Picasso, expressa toda aquela dor de toda uma civilização, de uma guerra civil, enfim. Exato, então tem tanta coisa. Eu mesmo fiz um quadro, que agora é que eu tenho uma coisa que eu nem gosto muito de mostrar, onde eu mostro alguma coisa em comum entre o rico e o pobre, por exemplo, né? Então eu tenho a cara de um pobre extremamente assim tranquilo, né? Mas bem pobre, e um rico sentado do lado dele também com uma face tranquila, né? Serena. Uma face serena. Só que entre eles tem uma caveira muito engraçada, com um cachimbo na mão, abraçando os dois, né? Quer dizer, na verdade, quando eu pintei esse quadro, eu quis dizer, alguma coisa a gente tem em comum, né? No caso seria a morte, claro, né? Mas não tem nada que ver. Mas, enfim, eu acho que agora acho que avancei demais o negócio assim. Mas eu acho que a pintura tem
pode ter esse caráter, assim, esse caráter lúdico, essa coisa assim de tu querer mostrar o sentimento mais bonito que existe entre as pessoas, né? Eu gosto muito de pintar músicos, eu adoro pintar músicos, eu adoro pintar pessoas interagindo, casais. Exato. Não, isso eu já percebi. Né? Isso... Muitas faces aqui mesmo. Aqui atrás de você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces numa tela, só que não é tão grande também. Né? Não. Não, na verdade, esse quadro foi o único quadro que eu me lembre, porque eu tinha esses rostos todos pintados, né? E eu estava sentado, e o meu ateliê não era aqui, era na galeria aqui de frente. E eu não sabia como resolver o fundo, eu estava com as caras todas pintadas, e uma vez sentado aqui nesta sala, eu mentalizei, e já sei qual vai ser o fundo. Foi uma das poucas vezes onde eu pintando, na minha carreira de pintor, eu mentalizei uma coisa e passei depois para a tela, e ficou esse xadrez quadriculado aqui em degradê como fundo desse quadro, né? E muito bacana. O que chama atenção também no teu trabalho, que com as cores, né? Você gosta de cores vibrantes, cores fortes na maioria das telas, né? Essa questão da cor é engraçada. Ela é uma coisa... Existe tanta bibliografia a respeito de cor, de cores complementares, cores primárias, como elas se fundem, como elas se transformam, né? Mas tem uma coisa que as pessoas não sabem, só quem pinta talvez saiba, e as crianças sabem muito mais do que os pintores, na verdade, né? Isso é outra sensibilidade. É, né? Outra coisa maravilhosa, né? O Picasso dizia assim que levou 4 anos para aprender a pintar como Rafael, que era um pintor renascentista na época, e levou a vida inteira para aprender a pintar como uma criança. Né? Imagina. Né? Então, ele quis dizer outras coisas com isso. Na verdade, ele quis dizer que a criança se solta livre, ela está livre de qualquer conceito de coisas, de combinação de cores, ela vai e faz. Né? Agora, tem uma coisa que... na pintura que tu vai pintando, tu vai colocando a cor, e uma cor vai chamando a outra. De repente, aquilo que era vermelho já não dá mais para ser vermelho em função daquele... E ela acaba mudando. Quer dizer, então, na verdade, uma cor vai chamando a outra, vai demandando uma outra cor, né? E isso é uma coisa muito intuitiva, assim, porque se for racionalizar e fizer a coisa matemática mas se a complementar disso combina com a complementar, aí tu vai entrar quase que num processo, sei lá... Como é que funciona o teu trabalho? Assim, tu faz o teu trabalho aleatório, tu expõe para vender, tu aceita encomendas? Como é que é isso? Quem quer uma encomenda? Adoro. Adoro fazer encomenda. Como é que funciona isso? Adoro. A gente vai passar o teu telefone aí no vídeo também, o pessoal fazer contato contigo, né? Quem gostar, tá aqui o... Gente, aqui tem obras lindíssimas. O pessoal pode vir aqui também e escolher se tiver alguma coisa pronta, né? Pode vir, eu acho que deve vir, inclusive, se houver interesse, né? Eu realmente estou disponível. Eu já fiz algumas encomendas, né? Ótimas, né? Eu gosto de fazer, porque aí tu cria sei lá, é uma coisa tão assim, porque tu tentar chegar onde a pessoa quer é um desafio bastante grande, assim, né? Mesmo sem, assim, às vezes nem há necessidade de conhecer o ambiente. Claro, conhecendo o ambiente melhor, né? Se a pessoa não sabe o que quer, eu acho que a pessoa tem que se deslocar e ver o que né? Mas conversando se chega, digamos, a um denominador comum, digamos assim, né? Em geral, as pessoas não sabem bem o que querem, né? Agora, a minha pintura, ela é figurativa, né? É muito difícil de eu pintar abstrato. Eu não tenho essa vocação, digamos assim, embora alguns quadros mesmo eu já tenha pintado, né? Mas é mais um geométrico abstrato, digamos assim, né? Mas eu adoro pintar. Eu já fiz quadros para hall de entrada de edifício, né? E agora, semana passada, eu fiz um díptico, que era... Essa moça veio até aqui em casa, né? E ela sabia mais ou menos o que queria. Então, até com a ajuda do computador, a gente conseguiu mais ou menos chegar numa solução assim, de pegar um quadro e dividir ao meio. Então se tornaram 2 quadros, né? Então ficou uma dança de salão com 2 quadros assim. E ficou bem interessante, ela gostou. E ainda bem que gosta, né? Porque senão... E tem uma coisa, não basta... Eu tenho que gostar também. Porque se eu não gostar, aí a coisa... Aí tu já muda, no meio do caminho. Eu fico completamente doido, eu não durmo direito. Porque o pintor tem aquela coisa, a coisa parece que está pronta assim, e tu
e tu tem uma... Na hora de... Pô, mas tu tem que mudar, mas tu resiste em mudar e, de repente, tu muda e a coisa fica muito melhor, entende? Porque tu pensa que a coisa está acabada, mas não está. Se tem alguma coisa te incomodando, é porque a coisa não está ainda bem. É mais ou menos isso que acontece. Legal, Kiko. Olha, é muito bom estar aqui na tua casa, né, conhecendo a intimidade um pouquinho do Kiko aqui, o espaço dele, né, de trabalho e essas obras fantásticas. Kiko, muito obrigada por essa entrevista. O Fred aqui, teu fiel escudeiro, participando junto aqui da entrevista com a gente. Sucesso para você cada vez mais e foi um prazer imenso te ter no programa dessa vez, tá? Olha, eu é que agradeço assim, essa oportunidade, assim, porque nós nos conhecemos de uma forma esquisita e eu te tenho muito em consideração, sempre te tive, né? Fora o fato de ser uma excelente profissional e é uma mulher muito bonita também. Muito obrigada, sucesso para nós, então. E por hoje ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido, né, essas matérias com esses artistas fantásticos, Lu Borghetti e Kiko Medeiros. E a gente encerra o programa, então, aqui, nesse espaço maravilhoso, mostrando um pouquinho mais dessa arte maravilhosa de Kiko Medeiros. Obrigada pela audiência, obrigada também aos nossos apoiadores, a Academia Bioativa Bela Vista, Zafari, e também eu quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe de Garbo, Hair Designers, né? O Marcelo Barnieri, que essa semana cortou meu cabelo, fez as minhas luzes, né? O Marlos também participa da maquiagem e a Márcia Osório faz as minhas unhas. Um beijo e até semana que vem.